Bom, meu nome é Marcos Prado, eu trabalho com cinema desde os 39 anos de idade. Comecei fazendo documentários, eu era fotógrafo antes de trabalhar com cinema. Desenvolvi alguns trabalhos documentais de fotografia. Desenvolvi Carvoeiros, desenvolvi uma matéria sobre o Tibete. Depois eu fiz O Lixão de Jardim Gramacho, que virou o meu primeiro documentário, Estamira. Eu e Padilha viramos sócios em 1997, quando ele resolveu largar o que fazia da vida e pediu minha ajuda para desenvolver um documentário de um tema que eu estava fazendo já como fotógrafo há muitos anos, que era os Carvoeiros. E dali a gente trabalhou juntos, viramos sócios e começamos a desenvolver alguns temas documentais. Então a gente fez o Estamira, que foi uma consequência de um trabalho meu documental também, de fotodocumentarismo. Depois a gente fez Ônibus 174, aí fizemos Garapa, Segredos da Tribo, vários documentários, até que o Ônibus 174, que foi um documentário que o Zé dirigiu e eu produzi, desdobrou para um tema que era a prostituição policial. E a gente achou que não ia conseguir fazer um documentário com todos os policiais cobrindo o rosto, botando a balaclava. Isso foi bom, ter que fazer um filme de ficção. E aí, a partir dessa vontade, necessidade de explorar esse tema da instituição militar policial do Rio de Janeiro e todas as suas abrangências, e a corrupção, e a banda podre e a banda boa, a gente falou assim, vamos fazer uma ficção. E dali a gente começou a desenvolver temas ficcionais, mas sempre relacionados a questões sociais, políticas, ecológicas, todos os temas que a gente abordava antes no documentário. E aí surgiu a primeira ficção, que foi o Tropa 1, depois teve o Tropa 2. Aí eu desenvolvi um tema que eram as drogas sintéticas, envolvendo a juventude, né, nesse mundo das baladas, das raves. E finalmente eu conheci o tema dos irmãos necrófilos já lá atrás, já lá na produção do Tropa de Elite, o Rodrigo Pimentel. Eu acompanhava pelos jornais, assim, muito distante, imaginando que loucura seria estar em Friburgo, estar nessas regiões. Eu até ia para São Pedro da Serra, com um amigo meu, tinha uma casa lá, e a gente ouvia falar dos garotos, morria de medo. Mas o tema voltou com o Pimentel na produção do Tropa de Elite. Ele comentou que ele tinha participado dessa operação e me contou detalhes. E ali eu comecei a ter o primeiro interesse em contar essa história, mas o interesse principal veio quando, depois já de algum tempo de pesquisa, o advogado do Henrique, que é o garoto que está preso em Bangu até hoje, foi condenado a 40 e poucos anos de prisão. O advogado me falou que ele foi condenado sem provas, que haviam provas contra o Ibrahim, mas que não houveram provas contra o Henrique. Dos 9 crimes que foram cometidos na Serra, imputaram 2 para o Henrique. Um, que foi a morte do segurança, esqueci o nome do personagem, da pessoa real, mas teve um crime que teve uma testemunha, e essa testemunha, essa menina que foi estuprada e teve o namorado assassinado pelo Ibrahim, ela, no seu primeiro depoimento para a polícia, ela falou que havia sido somente o Ibrahim. 8 meses depois, ela muda o depoimento e fala que o Henrique estava junto, com a Bíblia na mão, dando gargalhadas, dando cambalhotas, um depoimento meio estranho. E o outro crime que foi imputado a ele, que ele pegou mais 17 anos, foi o assassinato de uma tia deles. Sem prova nenhuma, o corpo já estava totalmente em estado de decomposição. E o Henrique perdeu nos 2 julgamentos por voto popular, que foi a júri popular, perdeu por 4-3. Por um voto ele não teria sido condenado em nenhum dos 2 crimes imputados a ele. E ali me surgiu uma vontade de querer explorar isso, não querer afirmar que o Henrique era inocente, porque a gente não sabe, mas abordar a questão da justiça. E aí comecei a pesquisar um pouco mais profundamente, a gente acabou desenvolvendo o roteiro, que se ficcionalizou bastante, né, para você poder contar uma história interessante. A gente acabou criando histórias paralelas. Essa, inclusive, é a história que a gente está filmando hoje, que é a história do cara
policial do BOPE que matou um sujeito com uma furadeira na mão, que era igual uma metralhadora, e juntamos com umas outras histórias ficcionalizadas do nosso protagonista ter um passado e não querer encontrar esses fantasmas que ele havia deixado, mas não sei até quando a gente pode realmente colocar que o filme é inspirado em fatos reais ou não. Talvez seja melhor não colocar, porque tem tanta mudança na história, apesar de ter a referência dos crimes, do pavor que as pessoas sentiram, da operação policial que ocorreu. Não sei se a gente deveria falar que o filme é inspirado em fatos reais. Eu frequento a região dos Três Picos há mais de 20 anos. E realmente é um lugar mágico, né? A formação das montanhas, aquela altitude, o frio que faz, em pleno verão faz 18 graus, 20 graus. Então você está numa região meio sagrada, parece que é uma coisa meio mítica. E quando eu soube da história dos irmãos Necrófilos, que não foi naquela região, foi numa região vizinha, distante, alguns 40, 50 quilômetros, eu pensei, por que não adaptar essa história para esses Três Picos, né, que são tão sagrados e são um personagem no filme, né? Eles se tornaram um dos personagens do filme, são aquelas três montanhas, né, que para mim são sagradas. E filmar ali foi um desafio muito grande, né, por ser um lugar ermo, por não ter infraestrutura, né, para abrigar as pessoas, os atores, a equipe. É uma área, graças a Deus, pouco explorada comercialmente, no turismo, né? Quem vai para ali não é o turista qualquer, são pessoas que amam estar com a natureza, ou vão fazer alpinismo ali nas montanhas, mas foi um desafio muito grande para a gente, né? E eu acho que deu tudo certo, acho que não tivemos problemas de logística, a estrada que estava toda destruída, porque tivemos um verão que se prolongou por muito tempo. Mas tudo deu certo, cumprimos, né, todo o objetivo que a gente tinha de passar 5 semanas ali construindo essa história, e foi incrível porque o lugar realmente proveu imagens para o filme que talvez em nenhum outro lugar a gente conseguisse. Eu acho que a cooperação, né, a ajuda do Polo, né, a participação do Polo de Friburgo foi muito importante, né, no quesito de estratégia, de conseguir licenças, de ajudar a produção do filme a abrigar. Foram mais de 100 pessoas que saíram do Rio de Janeiro e migraram para esse lugar ermo, com pouquíssimas pousadas. Eu acho que a participação do Polo foi muito importante. Abriu caminhos, conseguimos as autorizações muito rapidamente, além de infraestrutura, além do apoio com a prefeitura. Eu acho que o Polo de Cinema ajuda muito as produções que queiram no futuro ali utilizar dessa locação. Eu acho que, né, para você voltar num lugar, existem muitas facetas para utilizar aquela região, porque não é só os Três Picos, né? Tem toda uma cadeia de montanhas, né? Se a sua história permeia uma locação que você, né, necessite estar dentro de um lugar paradisíaco, de um parque, né, com suas características próprias, eu acho que eu voltaria lá se eu tivesse uma outra história que eu precisasse contar dentro desse contexto de natureza, de passar um clima quase europeu, se assemelha a montanhas europeias e da América do Sul até, né, os Andes, e aquela região é muito especial. Eu acho que se o município se organizar, né, em termos fiscais, para você fazer atrativos para as produtoras, né, contratarem pessoas locais e utilizarem toda a infraestrutura, e se tiver um desconto, se o município criar instrumentos e leis que abonem certos impostos para essas produtoras, vai ser um atrativo muito grande. Existem lugares no Brasil, não existe nenhum lugar, existe na Califórnia, no Canadá, no Texas, nos Estados Unidos, né? Existem incentivos fiscais que abatem esses impostos em alguns gastos específicos e torna atraente para que produtoras queiram desenvolver, né? Se torna mais barato o valor do filme. Então, eu acho que se Friburgo se organizar e conseguir criar leis próprias do município que atraiam essas empresas e deem descontos, né, no orçamento, fica super atrativo. Eu acho que vocês têm que
partir para esse caminho e mostrar e fazer isso um estudo de caso. Porque mesmo no Rio de Janeiro, em nenhum lugar no Brasil, produtoras que gastam um dinheiro muito grande, né? Essa produção vai custar uns 8 milhões de reais. Imagina se você tivesse abatimento de impostos dentro do município que você está filmando. Você conseguiria, né, economizar, contratar mais gente, a economia gira e se desenvolve um mercado ali dentro. Além de você poder contratar pessoas, criar massa crítica, né, empregar pessoas que vão começar a descobrir outras potencialidades, não ficar só ali no que eles já estão acostumados a fazer, né? Trabalhando basicamente na agricultura. Eles podem, né, agregar a produção e descobrir, né, seus potenciais e desenvolvê-los.